Graça e paz. Eu sou o pastor Sérgio Moreno e esse é mais um de nossos estudos bíblicos, textos difíceis de entender. Há certos assuntos na Bíblia que realmente são de difícil interpretação. O nosso objetivo é esclarecer e desmistificar muitas histórias e muitos assuntos bíblicos e colocá-los cada um dentro de seu tempo e lugar. O tema de hoje está em Romanos capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Mas o que é imputação? O que vem a ser o verbo imputar? Imputar é colocar algo na conta de alguém. Por exemplo, uma pessoa vai na padaria, compra pães e diz à atendente: coloque tudo na conta da minha mãe ou coloque tudo na conta de alguém. Na carta de Paulo a Filemon, a Bíblia fala que Filemon, apesar de cristão, ele possuía escravos. E Onésimo era um deles. Onésimo pertencia a Filemon. Certo dia, Onésimo foge e deixa uma dívida para trás. Mais tarde ele conhece Paulo numa prisão e Paulo lhe prega o evangelho e Onésimo se converte. Paulo então envia Onésimo de volta a Filemon com alguns pedidos. Paulo pede que Filemon perdoe Onésimo. Como Filemon era cristão, isso não seria problema, não haveria problema. Mas havia algo ainda a resolver. Havia uma dívida a saldar. Paulo, além de pedir para Filemon perdoar Onésimo, Paulo pede que Filemon coloque a dívida de Onésimo na conta dele. Filemon, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. A ideia seria que além de Onésimo ser perdoado, ele não ficaria devendo mais nada a Filemon. Suas dívidas não seriam mais suas dívidas passariam para Paulo. Foi o que aconteceu conosco. Na cruz houve uma dupla imputação. Primeira, o pecado dos crentes, o nosso pecado foi imputado, atribuído, colocado na conta de Jesus Cristo. Então, ele pagou pelos nossos pecados, ele pagou os nossos pecados e recebeu o justo castigo que nós merecíamos. Número 2, e nós recebemos na nossa conta a justiça de Cristo. Ele viveu uma vida perfeita. E essa vida perfeita foi atribuída a nós. Por isso, somos considerados justos diante de Deus. Paulo então pediu que a dívida de Onésimo fosse colocada na conta dele. Os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus Cristo. Paulo assumiu a dívida de Onésimo. Jesus assumiu as nossas dívidas. Portanto, nós não devemos mais nada e isto é maravilhoso. Isso muda a nossa posição diante de Deus Pai. Agora, nós não temos mais dívidas. Nossas dívidas foram imputadas, foram colocadas na conta de Cristo e Ele já as pagou por nós. Portanto, a nossa dívida acabou. Cristo sempre foi justo. Por outro lado, a justiça dele então foi imputada a nós, passou para nós. Nós agora somos justos e, portanto, aceitos por nosso Deus Pai. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se vivemos em Cristo, não temos mais dívidas. Se vivemos em Cristo, fomos aceitos por Deus. Ele, Jesus Cristo, assumiu as nossas dívidas. Ele, na cruz, apagou os nossos pecados. E, além disso, Ele
ele nos justificou e nos tornou aceitos por Deus. Isto é imputação, é atribuir os nossos pecados a Jesus Cristo, é atribuir algo na conta de alguém. Você é livre. Você está livre para seguir a Deus. Você está livre para servir ao Senhor. Este foi mais de um de nossos estudos, textos difíceis de entender. Toda semana postarei no nosso canal e nas redes sociais um estudo bíblico para acalentar e para aperfeiçoar a sua vida e o seu coração. Fique com Deus e fique na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.